Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo que eu ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. O que então pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Para a comunidade, rezemos o Deus do Evangelho. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Guardemos em silêncio as palavras do Evangelho e as meditemos, oremos com ele em nossos corações. Presente, particularmente caras mães, é com grande alegria que
de hoje, nós nos voltamos para o altar do Senhor, pedindo as bênçãos para cada um de vocês, para as nossas mães mesmo, que não estejam presentes. E nesse dia também muito especial, que nós celebramos, fazemos a memória dos 95 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Podemos dizer que hoje é um dia que temos muitas coisas a celebrar, porque também no nosso país, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea, que deu a liberdade para os negros que eram os escravos, para viver a liberdade. Apesar da Lei Áurea não necessariamente ter dado a verdadeira liberdade para os negros do nosso país, porque ainda hoje, como nós temos acompanhado, essas disputas preocupadas nas universidades, buscando a maior igualdade entre as raças na nossa nação. Mas a gente, olhando hoje também para essa questão dessa lei que foi assinada pela princesa Isabel, que tanto bem fez aos negros do nosso país, nós podemos pensar na seguinte questão: as leis, assim como a Lei Áurea, é fruto também de muitas lutas sociais que estão por trás. Elas não se fazem da noite para o dia. E as leis podem ser feitas e as leis podem ser desfeitas pelos homens, principalmente quando elas dizem respeito a questões tão graves quanto aos direitos humanos, no caso dos negros, a liberdade. Apesar de existir ter sido assinada a lei de liberdade, essa lei foi preciso ser assinada porque as outras leis que haviam davam a liberdade para que o negro fosse escravizado e se fazer todo tipo de violência, como nós também sabemos que eram feitos aos negros. Mas se as leis que existiam antes da Lei Áurea davam a liberdade para se praticar tanta violência para com os negros, quer dizer então que nem toda lei vem para fazer o bem para as pessoas. Às vezes a gente conta com a clemência, com a misericórdia, com o perdão, com a compaixão das pessoas, mas muitos setores da sociedade não estão nem aí para aquilo que nós estudamos hoje no Evangelho. O amor não significa simplesmente nada, vezes nada, para diversos setores, a não ser dinheiro, fortuna, riqueza e poder. Era o que justificava as leis antes da Lei Áurea. O poder, a economia, a prepotência que a sociedade tinha de explorar um semelhante como se não fosse o Filho de Deus. Porque esse tipo de justificativa havia muito no Brasil colônia. Os índios, por exemplo, não foram considerados gente, não foram considerados seres humanos. Exatamente porque os índios não foram considerados seres humanos, é que havia o direito de se esquartejar os índios e dar os corpos esquartejados dos índios para os cachorros comerem. Mas se nós, olhando para a história do nosso país, achamos essa situação tão absurda, tão grave, infelizmente a história se repete. Porque não necessariamente as leis que estão feitas aí são leis feitas por compaixão pelo ser humano. Não são leis que são feitas por respeito à dignidade humana. Um embrião também não é ser humano. Um embrião é apenas um aglomerado de células quaisquer que pode ser descartado e jogado no mato como uma coisa sem valor e sem importância. As leis novamente se repetem não para favorecer a vida humana,
mas ao contrário da situação dos navios hebreus, cantada a dor por Castro Alves e tantos poetas e tanta literatura aqui no nosso país. Ao contrário dos navios hebreus e do mercado da carne, que descaradamente, no meio da sociedade, todos viam a situação de exploração dos negros, quer fossem mulheres, homens e crianças. Hoje, essa situação que essa lei estabelece sobre a vida de crianças não é algo que nós podemos ver, felizmente ou infelizmente, aos nossos olhos, como a sociedade poderia ver no mercado da carne, onde os negros eram vendidos. É algo que acontece nos bastidores, é algo que acontece sem se poder ver, mas não diferente do mercado da carne e da exploração dos negros e da crueldade que é implantada sobre o povo negro. Essa lei que estabelece a morte de crianças no nosso país, como em vários outros países do mundo que querem se dizer avançados, não é algo diferente do que é estabelecido antigamente. É, ao mesmo tempo, simultaneamente também, um desrespeito grave à dignidade humana. E nós podemos dizer também um desrespeito grave ao dom da maternidade. Porque o que é o dom da maternidade? O dom da maternidade é um dom especialíssimo que Deus concedeu às mulheres para portarem em seus ventres o fruto do amor de Deus. Porque em cada ventre que concebe uma vida, ali está expresso o amor do Pai. E nós podemos dizer, um amor especialíssimo, porque o homem pela sua capacidade de inteligência, a mulher pela sua capacidade de inteligência. Quando nós perdemos uma mão, quando nós perdemos um pé, quando nós temos um problema de saúde, nós não podemos fabricar essa mesma parte do organismo que nós somos atingidos. Quanto mais gerar toda uma vida inteligente com a qual nós experimentamos viver. Dom concedido de Deus. Então, o dom da maternidade é um dom especialíssimo que Deus concedeu para as mulheres, para que elas protejam a vida dos filhos de Deus. Porque assim, esses filhos, na verdade, apesar de serem filhos dessas mulheres, serem nossos filhos, são primeiramente filhos de Deus. Podemos pensar em São José. São José, ele não foi o pai na carne de Jesus Cristo, mas foi de fato o pai de Jesus Cristo. O pai era ele, mas antes dele era o próprio Deus. Assim também é toda paternidade, assim também é toda maternidade. Deus, em primeiro lugar, é o pai de todos nós, das mães e dos pais, dos homens e das mulheres. E nós não podemos entender, de fato, esse amor de Deus, se nós não acolhemos esse grande dom da maternidade que Deus concedeu através das mulheres, para que nós fôssemos colocados no mundo. Mas se esse dom é tão especialíssimo, se esse dom é tão especial, ele necessitaria ser atacado para distorcer o plano de Deus para a humanidade. E essa distorção, ela não acontece de uma hora para qualquer. Às vezes nós nos surpreendemos com a lei que chega do Supremo Tribunal para abortar anencéfalos, mas na palavra do ministro, o problema não é os anencéfalos, o problema é o direito da mulher. Porque o direito da mulher, que certas feministas querem, é estabelecer o direito do aborto até o último momento antes da criança nascer. Quer dizer, se um
dia antes ao parto, eu desejar abortar, está estabelecido como um direito da mulher. Esse direito de aborto também, ele não vem sendo provocado assim de uma hora para outra. Nós estamos acompanhando nas Nações Unidas uma luta terrível para que se estabeleça em todos os países como direito humano o direito de abortar. Essa luta é contra as crianças, essa luta é contra a família. Mas antes de ser uma luta contra as crianças, contra a família, contra a própria mulher, é uma luta contra Deus. É uma luta que desrespeita Deus numa situação gravíssima, porque desrespeita Deus como toda a vida. Mas nós podemos dizer que os filhos das trevas, como dizia nosso Senhor, são mais astutos do que os filhos da luz. Porque enquanto nós vamos tateando, enquanto nós vamos desligados da realidade, os bastidores são atropelados por lutas terríveis financiadas por grandes grupos econômicos do capital internacional para estabelecer essas leis em diversos países. Mas, infelizmente, essa dificuldade ela não é externa à igreja. Eu queria mais uma vez compartilhar uma coisa que me chamou muita atenção na passagem do ano de 2010 para 2011. Estávamos fazendo a adoração do Santíssimo em vigília aqui na passagem do ano. O Santíssimo estava exposto. Quando o Santíssimo estava exposto, ao amanhecer, eu resolvi deixar o Santíssimo exposto mais um tempo. Todas as pessoas tinham ido embora e tinha ficado apenas uma pessoa aqui, que é o aluno da faculdade de Elogio. Quando nós estávamos aqui rezando, apareceu um mendigo. Vocês ouviram essa história falar na passagem desse ano para cá. Quando nós estávamos rezando, apareceu um mendigo. Nós estávamos sentados ali onde estão os ministros. Ele foi até nós, me pediu para lavar a cabeça. Eu deixei para tomar banho, eu não deixei, porque eu estava tendo muitos problemas com algumas pessoas que pediram banho aqui, fazendo escândalo dentro da igreja. Aí se permite lavar a cabeça, veio. E essa pessoa começou a ajoelhar diante do Santíssimo e pediu oração. Na hora que nós começamos a oração, o homem começou a dizer: Padre, o diabo está aqui, Padre, o diabo está aqui. E eu pensava que ele estava vendo um problema espiritual muito sério. Aí ele estava de costas, a gente atrás, mais à altura dessa mesa da palavra. Quando nós continuamos a rezar, o homem inchou. Parecia um pneu inchando. Eu nunca vi um negócio daquele. A pessoa se virou e disse assim para mim: mas quem é você para se atrever a me enfrentar? Eu disse: eu sou um pecador, mas quem enfrenta é Deus. Na mesma hora, a pessoa desinchou. E eu com esse rapaz começamos a orar. E a pessoa se libertou. A pessoa se libertou e padre, eu estou livre, padre, eu estou livre. Eu não quero continuar no caso, mas eu quero dizer que nós estávamos com o Santíssimo aqui exposto. E o diabo, o demônio, teve a audácia de se incorporar diante do Santíssimo Sacramento. Aí ele se pergunta: mas como é que pode um negócio desse? O Santíssimo está aqui na igreja e o demônio não respeitar nem a presença do Santíssimo dentro da igreja? Pois eu digo para vocês: não respeita não. O demônio ataca dentro da própria igreja, porque esse desrespeito ao dom da maternidade, ele acontece dentro da própria igreja. Existe um movimento chamado Católicas pelo Poder de Decidir. Mas pelo poder de decidir o quê? Elas não completam. Porque todos nós teremos que as mulheres têm o maior poder de participação. Mas na verdade o movimento é Católicas pelo Poder de Decidir o Aborto. A Conferência dos Estados Unidos já disseram que esse grupo não é católico.
A conferência do Uruguai já disse que esse grupo não é católico. A conferência da Argentina pediu para se retirar esse nome católico dessas ideias. O bispo de São Paulo pediu para que também se tenha uma ação contra esse grupo que utiliza o nome católico a favor de aborto. Ora, porque se você é católica, pelo poder de decidir, se apresenta como um grupo alternativo dentro da igreja. Mas esse grupo é completamente contrário à doutrina católica. Pelo desrespeito ao Santo Padre, pelo desrespeito ao sacerdócio, pelo financiamento que recebe de tantos grupos internacionais, também por adoração, como tem lá nos textos que eles têm lá do boletim oficial deles, de coisa de nova era, de adoração a Satanás. É tudo ao contrário. Mas querem se dizer o católico pelo poder de decidir, mas querem mais. Os grupos que são ligados a estudo de Bíblia, como o CEBI, trabalham diretamente com o grupo de católicos pelo poder de decidir. Você estuda a Bíblia, um monte de padre, um monte de freira, defendendo lá o aborto. Porque assim que saiu a lei do Supremo Tribunal Federal, estava aqui o CEBI daqui, com as mulheres pelo direito de decidir, trabalhando para que 9 hospitais aqui no Ceará façam o aborto de amicéticos. Então é muito estranho que grupos que são ditos católicos, CEBI, ADIPAL, que está aqui dentro do bairro da União, levando essa porcaria dessa ideia para toda a América Latina e para o mundo inteiro, não está longe da gente não, pessoal. Essas ideias estão no nosso meio. Agora, o problema é que infelizmente nós temos nos perguntado: será que nós temos de fato a audácia de sermos cristãos como São Pedro, como São Paulo, como os primeiros cristãos que tinham coragem de viver a sua fé? Mas nós nos inibimos diante dos ataques, das ofensas, das faltas de respeito que certos grupos jogam na Igreja Católica. Uma grande coisa que é dita, eu quero dizer, e é muito dito: nós somos um Estado laico, a Igreja não tem que dar palpite em nada. Um Estado laico não quer dizer um Estado ateu. Nós temos a nossa Constituição lá, a invocação de Deus. Um Estado laico significa que a Igreja não é para ficar controlando o Estado, mas aquilo que diz respeito ao bem comum, ao da sociedade, por causa da profecia, a Igreja não pode deixar de falar. Um católico paga imposto como um ateu paga. Não podem usar esse negócio de